alcançou, tu és santo, santo, e a terra toda se estremeceu, as portas do sepulcro se abriram. Sim, é verdade, tu és o Filho de Deus, eu não vou conter a minha voz pra dizer o sacrifício, o peso da tua glória, o grande amor por mim dado na cruz, de qual tamanho é tua misericórdia. Vou levantar a minha voz pra dizer o sacrifício, o peso da tua glória, o grande amor por mim dado na cruz, de qual tamanho é tua misericórdia. Tudo bem com vocês? Uma alegria poder estar aqui com vocês nesse domingo. É muito bom, mais uma vez, mais uma escola dominical. E a gente, graças a Deus, nós temos conseguido mesmo alcançar muitas vidas, muitas famílias, a nossa igreja se capacitando continuamente através da escola dominical. Então, em nome de Jesus, compartilha aí esse link com todas as pessoas que você entende que serão abençoadas. Toda a nossa equipe de liderança, prepara aí o link, envia o link para famílias, grupos de aliança, grupos de discipulado. Toda a nossa equipe pastoral envia para todas as nossas igrejas, para que essas pessoas sejam abençoadas nesta manhã, nessa escola dominical e num dia tão especial, porque no momento que está acontecendo agora a escola dominical, pessoas estão recebendo o batismo. Então, estamos fazendo o ID, estamos fazendo com que o evangelho chegue aos corações e as pessoas se convertendo, as pessoas recebendo de Deus, recebendo do melhor do Senhor e sendo, em nome do Senhor Jesus, convertidas e batizadas. Em nome de... É para tirar, André? Estou meio que perdido aqui. Então, é uma alegria, é um domingo de muita alegria, é um domingo de muita festa também no reino de Deus, um domingo de grande satisfação para a nossa igreja e também, claro, de uma grande festa, uma festa que a gente está celebrando ao Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, está fazendo nas nossas vidas, continuará fazendo no meio da igreja do Senhor. Vamos então, irmãos e irmãs, orar enquanto nós estamos orando, e a gente vai ter momento de estarmos louvando, adorando o nome do Senhor Jesus. Então eu quero convidar você a compartilhar o link agora em nome de Jesus. Enquanto você está orando juntamente comigo, a gente vai louvar, vai adorar o nome do Senhor, tá bom? Deus, muito obrigado por esta manhã tão especial. Muito obrigado, Senhor, por este domingo tão especial. Muito obrigado, Senhor, porque hoje celebramos, ó Deus, um tempo de batismo, de celebração. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, pedir a Tua bênção, Pai. Pedir, Senhor, que Tu venha sobre a nossa igreja de uma forma muito especial, poderosa. E juntos, Pai, possamos continuar celebrando e adorando o Teu nome. Abençoa. Abençoa, Senhor, o nosso povo. Abençoa, Senhor, ó Deus, a nossa igreja. Abençoa, Senhor, cada família e cada lar. No nome santo e eterno de Jesus. Aleluia.
Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, enquanto estamos louvando, enquanto nós estamos adorando o nome do Senhor, enquanto estamos buscando do Senhor, enquanto estamos dizendo: Senhor, ó Deus, abençoa a minha casa, abençoa ao lado do meu irmão, compartilhe para que muitos e muitos lares sejam abençoados com essa escola dominical, em nome do Senhor Jesus. Que tenho pra te ofertar, não há como comparar ao que deste a mim. É bem mais em meu favor e a meu bem. Sua entrega ao Pai, vida plena me deu. Como posso ser sincero? Se às vezes dos teus planos eu afasto os meus, só posso então não resistir ao teu amor e me entregar, mergulhar em teu mar e me entregar, mergulhar em teu mar. Eu quero ser chuva que vem a favor da terra. Eu quero ter o que o teu coração deseja. Eu quero ser como a chuva que vem a favor da terra. Ecoa tua voz, semear teu amor. O que tenho pra te ofertar, comparar ao que deste a mim. É bem mais em meu favor e a meu bem, pois sua entrega ao Pai, vida plena me deu. Como posso ser sincero? Se às vezes dos teus planos eu afasto os meus, só posso então não resistir ao teu amor e me entregar, mergulhar em teu mar e me entregar, mergulhar em teu mar. Eu quero ser como a chuva que vem a favor da terra. Eu quero ser o que o teu coração deseja. Eu quero ser como a chuva que vem a favor da terra.
Deus, Pai, venha abençoar, Jesus, as famílias, Pai. Venha abençoar, Jesus, essa escola dominical, Jesus. Que seja um domingo em que teus filhos, Pai, os teus filhos te louvem, Pai. Os teus filhos te adorem, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Jesus. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja muito bem, que você esteja muito feliz e que seu coração também esteja muito aberto para o que nós vamos aprender nessa manhã. Como o pastor falou, mais pessoas têm sido ganhas para Jesus. E nosso desejo profundo é que todos nós, a gente continue se aprofundando nesse conhecimento do Senhor. É uma grande alegria para mim, acredito que para o Oswaldo também, assim como um grande desafio ministrar essa aula, mas tudo que a gente puder contribuir para o avanço da igreja, para o avanço do reino, não deixa de ser uma honra, não deixa de ser uma grande felicidade. E aí, nós não podemos desejar as bênçãos do Senhor sobre o seu lar e te pedir, irmão e irmã, que você possa compartilhar esse link com mais pessoas. Nós queremos que cada vez um número maior de pessoas sejam abençoadas, um número maior de pessoas possam se aprofundar no conhecimento de Jesus. Amém? Amém, pessoal. Bom dia, bom domingo a todos e a todas. Então, convido a todos a estarem conosco, a prestar atenção. E se você quiser também colocar aí o seu comentário aí na caixa de comentários aí, fica à vontade. Nós vamos dar início a essa escola bíblica dominical de hoje. Amém? Então, nosso tema de hoje é entre nascer e o morrer. O nome é bem sugestivo, achei o nome pesado. Mas é um título bem aberto. A gente trouxe como um subtítulo até a questão de você viver a plenitude de Deus. Aí eu te pergunto, na verdade, só você não, quem não deseja viver essa plenitude de Deus? Com certeza, Oswaldo, tu deseja viver a plenitude de Deus, certo? Sim, com certeza. E a questão que muitas vezes nós nos perguntamos, né, é como eu posso viver essa plenitude, né? Aqui hoje nós vamos tratar de um tema até meio complexo, né, que durante o estudo a gente chegou em alguns questionamentos, e não vou dizer que nós também não temos questionamentos, nós temos, mas nós vamos aqui compartilhar com vocês algo que nós temos vivenciado, algo que Deus tem falado no nosso coração através da voz do Espírito, e que possa edificar a vida de vocês, assim como também tem edificado a nossa vida, né? Portanto, vamos falar um pouco sobre o tempo, e tudo que envolve o tempo e a vida, e a plenitude de viver a vontade de Deus, como objetivo para essas vidas, para as nossas vidas. Amém? Amém. Antes da gente dar uma continuidade, já a gente abre o nosso material. Eu queria que você colocasse aí nos comentários, aí no chat, sabe, quais as formas, vamos trabalhar aí até de uma forma, às vezes a gente pesquisa muito como das coisas, mas você pode colocar aí como atingir essa plenitude em Deus. Como você tem buscado essa plenitude de Deus, irmão e irmã? Eu entendo que pelo menos duas coisas são padrão aí para essa plenitude. Nós precisamos das disciplinas espirituais. Então você pode colocar aí no chat. Como eu atinjo essa plenitude no Senhor? Como eu tenho buscado essa plenitude no Senhor? É tempo com Deus? Olha aí uma dica. Sabe, é cuidar de pessoas, é servir na igreja. Veja aí como a gente pode se aprofundar. Tem uma coisa interessante, Thiago, até num dos livros que nós já fizemos algumas campanhas aqui de leitura, que é Uma Vida com Propósito. E é interessante esse livro e também sobre esse tema, né? Porque vai falar sobre viver a vontade de Deus, de ter realmente uma vida que tenha um sentido, né? Que tem propósito. Porque muitas vezes, né, e se você vê relato e conversa com pessoas mais velhas, e até questão de experiências médicas de enfermeiros e médicos, eles vão falar que
Ao fim da vida, as pessoas muitas vezes não se arrependem do que comprou ou não comprou, não se arrependem do que fez ou que não fez, mas de como se relacionou ou não se relacionou com as pessoas, né? E eu lembro muito de Uma Vida com Propósito, que é o que a gente vai tentar entender um pouco também sobre esse tema hoje, que é fazer a sua vida fazer sentido, fazer a sua vida valer a pena, para que você não chegue ao fim da vida e dizendo que nada valeu a pena, porque vale a pena viver com Deus. Amém, é verdade. Nesse momento, eu convido você a abrir sua Bíblia. E aí você pode abrir em Eclesiastes. O nosso texto base do trabalho é Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 1 a 8. E aí nós queremos trabalhar esse texto com a igreja. Nós queremos nos aprofundar no que o autor de Eclesiastes fala nesse texto. Acredito que alguns e algumas já devem até conhecer a questão de que existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora, quanto dura cada tempo, cada propósito na nossa vida, isso a gente não sabe. Às vezes você recebeu uma palavra de Deus, disseram assim, olha, você vai discipular multidões. Alguém já recebeu uma palavra assim de Deus? Ou alguém profetizou uma outra coisa na tua vida? Isso é propósito do Senhor. E aí às vezes a gente vai pensar assim, isso começa amanhã. Começou, hoje, a partir de hoje eu já discipulei, vamos dizer assim, 50 pessoas. Existe um tempo para que isso aconteça, para as multidões. É claro que a gente precisa já começar a trabalhar para isso. Mas o que precisa ficar claro para mim, para o Osvaldo, para a igreja, é que durante todo o tempo há também o processo, e não necessariamente vai acontecer amanhã, mas Deus ele tem um tempo determinado. E aí nós entramos no nosso texto de Eclesiastes, no capítulo 3, dos versículos 1 a 8. E você pode acompanhar a leitura conosco. E o texto começa dizendo que para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. E tempo de amar e tempo de odiar. E tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então aqui a gente pode perceber que não adianta andar procurando coisas que não estão no seu tempo. Então, se Deus te deu uma promessa, creia. Exercite a sua fé através da esperança, de convicção de que isso vai acontecer. Eu lembro aqui muito, Tiago, de Abraão. Abraão recebeu a promessa de Deus que ele seria um pai de multidões, quando ainda era jovem. E imagina se Abraão fosse sofrer de ansiedade. Ele teria morrido já há muito tempo, Porque quando Deus veio confirmar a promessa para Abraão, ele já estava velho, Sara já estava velha, inclusive chegou até a rir de que sentido faz querer falar de eu ter filho hoje, na idade que eu tenho, com o físico já desgastado. Mas a promessa de Deus se manteve, Deus confirmou essa promessa. E Abraão, mesmo com todas as dificuldades no seu caminho, ele recebeu a promessa, acreditou, e o seu filho chegou como promessa do Senhor para poder a sua descendência procriar, multiplicar e virar uma multidão que chegou até nós hoje. Amém? Amém. Quando
fala do tempo, tu lembrou de Abraão, eu lembro... Até me deu um branco, mas eu lembro dos propósitos que Deus estabelece com o povo, e aí, bem especificamente, até o povo de Israel. E aí, se a gente voltar um pouco, Abraão, entra muito claro no processo, porque tem promessas que vêm para Abraão, que vai avançando na história e vai se cumprir na descendência. Então, existe, de fato, um tempo. A grande questão, e aí indo para o texto, desses tempos, é que tem alguns tempos que a gente não quer viver de jeito nenhum. Mas que, infelizmente, nós temos que aprender a conviver com eles, não é verdade? Infelizmente. Mas o ponto-chave aí entra no versículo 1, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Acho que a gente precisa deixar bem fixo na nossa mente esse versículo. Antes de se focar no nascer, no morrer, no plantar, no arrancar o que se plantou, a gente deve focar muito no versículo 1 e prestar bem atenção. Um tempo para cada propósito debaixo do céu, e nós servimos um Deus de propósitos. O Senhor, Ele estabelece propósitos. E aí eu acredito no seguinte, um propósito que Deus estabeleceu para Abraão, estabeleceu para Davi, o propósito ali estabelecido... os propósitos que Jesus estabelece no Novo Testamento, Deus, Ele também vai estabelecer propósitos na minha vida, na vida do Oswaldo, na sua vida. É importante a gente reparar nisso. E aí o Oswaldo falou, se Abraão fosse ficar ansioso, ele ia morrer ali de ansiedade, ele ia passar muito mal. E aí entra um ponto-chave que é confiança. Acho que a chave nessa questão sempre será confiar em Deus. Confiar nesse propósito que está debaixo do céu. Amém. Lembrando aqui de Abraão, só para fazer o comentário, Tiago, que a gente tem que lembrar que Abraão, assim como nós, ele também, como homem, ele também teve dificuldade, né? E no meio do caminho, talvez o seu coração tenha duvidado, pela demora, de acordo com o tempo, pelo Cronos, a contagem do tempo de Abraão e Sara, em achar que não teria mais esse filho. E Sara induziu seu marido a deitar-se com a sua escrava e ter um filho que não era o filho da promessa, que não era do agrado de Deus, que não era o cumprimento da promessa de Deus para a vida deles. Então, assim, eu acho que isso também serve para nós, para que nós venhamos a lembrar que se Deus te prometeu, Deus vai cumprir. E se Ele te prometeu, aguarda e espera no Senhor, porque se há promessa, há vitória, há vida. Massa, amém. E aí a gente trouxe para Abraão, mas essa questão de tempo, de propósito, de promessa, não vai começar com Abraão. É interessante a gente olhar para um pouco antes, na verdade bem antes, porque quando Abraão chega já faz muitos anos da criação. E aí a gente pode olhar para o início dos tempos. E aí no texto de Gênesis vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra ela era sem forma e vazia. Vai dizer, trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. E vejam aqui uma coisa que eu estava, durante o estudo, até conversando muito com o Tiago, aqui a gente pode perceber uma coisa aqui nesse texto. Que o princípio de todas as coisas foi criado aqui, do nosso universo conhecido, né? Que assim posso dizer, todos os planetas, o nosso planeta, o nosso habitat, né? Diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ela era sem forma e vazia. E ele vai lá no final desse texto, ele vai dizer o seguinte, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Ou seja, antes daquele momento, Tiago,
não existia dia e noite. Como poderia existir o tempo se o Cronos, aquilo que nós contamos como tempo, os segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, são contados a partir da perspectiva material, humana, que da rotação do nosso planeta, nós conseguimos contar um dia a partir do anoitecer até o clarear do dia seguinte, que da rotação do nosso planeta ao redor do Sol, que é a estrela que ilumina. Então, nós podemos contar um ano, e daí nós comemoramos um ano de vida. E muito do que nós vemos por aqui, ele se baseia, e toda a nossa vida é baseada no tempo e no Cronos, que é a contagem de tempo a partir da nossa perspectiva de vida. Então aqui em Gênesis a gente vê que, a partir de Gênesis 1, Deus criou todas as coisas, inclusive o Cronos, porque o Kairos já existia, porque esse é o tempo de Deus e ele permanece para sempre. Mas um pouco falando sobre esse texto e sobre o tempo percebido, aí nós entramos numa discussão grande aqui, fazendo estudo à noite, e o Tiago dizendo, cara, isso é muito difícil, é complexo. Mas realmente, nós praticamente nunca paramos para observar ou para refletir sobre o que é o tempo. O que é o tempo? Essa pergunta eu devolvo para vocês, para que vocês reflitam. O que é o tempo para vocês? Então, aí tem gente que chega e diz, como eu perguntei para o Tiago, como foi, Tiago? Minha resposta foi boa. Eu disse que o tempo é horas, minutos, segundos, milésimos. Melhor foi a resposta que eu recebi. Só que eu disse, Tiago, mas isso não é o tempo. Isso é a forma de mensurar o tempo, de contar o tempo. Porque a verdade é que nós mal conseguimos entender, quanto mais explicar o que é o tempo. Muitos filósofos já tentaram, como foi o estudo, né? Você percebeu? A gente pode perceber que muita gente já tentou explicar o tempo. Mas cada um tem um conceito próprio e traz para si, para o seu entendimento, o que é o tempo. E daqui, como a gente já comentou que Deus criou o tempo, assim com todas as coisas em Gênesis, a gente vai ver também que já há a promessa ou a palavra do Senhor de que os tempos irão acabar, que eles irão findar. E eu vou deixar com o Tiago para ele fazer esse comentário aqui sobre essa questão. Gente, essa questão de tempo é complexa, porque a gente acaba entrando numa discussão muito filosófica, como disse o Oswaldo, e aí vem tantos o quê, tantos porquês, e aí acho que a gente nunca chega em uma resposta só. A gente fez algumas pesquisas, cada pesquisa tinha respostas parecidas. Teve uma que eu gostei muito, que foi a da misericórdia. Teve um rapaz que definiu o tempo como uma misericórdia de Deus, sobre uma ação e uma reação. E aí entre a ação e a reação existe um tempo. E aí ele trouxe essa perspectiva, mas o foco não é o tempo pelo tempo, mas a ação de Deus nisso tudo. E aí Deus ele determinou o início, assim como Deus ele determinou um fim. Acho que quando a gente coloca o tema entre o nascer e o morrer, a gente entende o início da vida, entende o início, por exemplo, da minha vida e um fim da minha vida. Nesse mesmo capítulo de Eclesiastes, no final do capítulo 3, o autor ele vai trazer a questão da diferença do ser humano para o animal. E aí ele traz essa comparação e diz assim, os dois vão morrer. E os dois vão para o mesmo lugar. E aí é bom a gente deixar claro que ele não está falando de uma perspectiva de salvação ou não, mas é de uma perspectiva onde os dois vão para debaixo do chão, vão ser fisicamente, enterrados. Né? Então, ele traz essa questão de um início, de um final. O Senhor, ele traz um início, e você sabe que o Senhor, ele traz um final. A questão é que, no final, para aqueles que estão em Cristo, aí a gente... A esperança. E aí, lembrei... Quando fala de esperança, eu lembro muito de 1 Coríntios, capítulo 13. Porque no capítulo 13, fala, maior do que todas no as último coisas, versículo, é o amor. Ele vai trazer o final. Isso. Resta a fé, a esperança e o amor.
Irmão, irmã, a fé e a esperança vão sumir, o que vai ficar é o amor. Mas eu acho interessante porque vai trazer que a fé é a certeza do que eu não vejo, a prova do que eu espero. E a esperança, também eu tenho esperança por algo que eu ainda não vi, mas que eu estou esperando. Para isso, aí a gente está dentro do tempo. Aí é algo que Deus ministrou no meu coração. No seguinte caso, eu não vou precisar, aí no seguinte, a fé vai sumir porque eu vou estar face a face com o Criador. Se eu te vejo, Oswaldo, eu não preciso ter fé. A esperança, no seguinte ponto, se a esperança é para algo que eu estou esperando e já chegou, eu não preciso mais de esperança. Eu tinha muita esperança de ministrar essa aula, eu não preciso mais da esperança, a gente está aqui assistindo a aula. Mas o amor, e aí o amor ele vai entrar, acho que eu posso chamar assim como atemporal. Antes, durante e depois, na eternidade, o amor está ali. Porque Deus é amor. Deus é amor. E Ele e Ele há de vir, é o princípio e o fim, né? Então, se todas as coisas tiveram início em Deus, e Deus é amor, a gente pode dizer que praticamente que Deus tem amado o mundo e a sua criação, mesmo antes de criar. E os tempos virão e eles findarão, mas o amor de Deus, ele continuará. Ele permanecerá eternamente, porque é a própria essência do Deus, do nosso Deus. Aqui, para falar um pouco sobre o fim dos tempos, a gente vai falar no livro de Isaías e em Daniel, ele cita algumas coisas. E como a gente tem tratado um pouco da forma abrangente de tempo, do princípio dos tempos e do fim dos tempos, nós também vamos partir daqui a pouco para a perspectiva mais pessoal, da minha vida e da sua vida com relação ao tempo e como Deus tem agido na tua vida. Aqui no livro de Isaías, ele vai falar o seguinte, que desde o início eu faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. E em Daniel, no capítulo 8, ele vai falar o seguinte, vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao fim do tempo. E aqui a gente pode perceber que assim como Deus criou realmente o tempo, o início de todas as coisas, esse fim também já está previsto, o fim de todas as coisas. Mas a gente vai sair um pouco dessa perspectiva macro para entrar nessa perspectiva pessoal, que é onde nós realmente estamos querendo chegar, né, Tiago? Porque existe essa questão, sei do início, eu sei que teve o início, eu sei que vai ter o fim, mas, sabe, eu preciso viver até lá. Até lá, não que eu vivi desde o Gênesis e estarei vivo, mas se for a vontade do Senhor, estaremos vivos ali, Jesus vai voltar ainda na nossa geração, se assim for da vontade de Deus, mas de uma questão de que eu nasci, eu sei, uma certeza que a gente tem, minha avó costumava dizer, meu filho, a única certeza que a gente tem é que um dia vai morrer. Ouvi muito. Mas nesse interregno aí entre nascer e morrer, como eu vivo, o que eu faço? E aí muitas vezes a gente tem uma expectativa, nós ficamos na expectativas para os bons momentos e querendo ao máximo evitar o que consideramos ruim. Por exemplo, você não tem expectativa nenhuma quando lê o versículo de Eclesiastes sobre o tempo de matar. Por favor. Esperamos que não, né, Tiago? Misericórdia. Entenda que no texto e naquela época, os homens guerreavam muito ainda e a expectativa de matar na guerra, por exemplo, ela era real, né? Se você fosse convocado, existisse uma invasão a Israel, eles tinham que batalhar. Então existia sim um tempo de matar, né? Feliz ou infelizmente esse tempo existiu, mas que ele não seja mais realidade para nós, amém? E aí, olhando o contrário, eu tenho certeza que você tem muita expectativa para o tempo de curar.
E aí, no tempo de curar, eu posso trazer no seguinte: talvez você tenha muita expectativa em Deus de orar por um enfermo e essa pessoa ser curada. Muita expectativa de, quando está com alguma enfermidade, receber a cura. Então, a gente encontra alguns pontos onde eu tenho muita expectativa e onde eu não tenho expectativa nenhuma, onde, na verdade, eu tenho mais medo. Acontece que tem certas coisas que eu posso evitar na minha vida e tem certas coisas que eu não consigo evitar de jeito nenhum. Estava assistindo um filme recentemente, eu achei interessante uma parte do diálogo que dizia assim: olha, na nossa vida, no tempo em que vivemos, nós não conseguimos evitar que algumas coisas aconteçam. Algumas coisas são inevitáveis nesse tempo. Mas o que nós podemos controlar? Nós podemos controlar como nós vamos agir durante o tempo em que estiver acontecendo, seja coisa boa, seja coisa ruim. Então, aquilo que eu posso evitar e aquilo que eu não posso, um fator determinante em tudo, para mim faz total diferença, é estar com Deus. Mas uma outra coisa que vai fazer muita diferença é como eu vou agir, como eu vou reagir nesse tempo. Como diz o ditado, eu não posso escolher o tempo que me será dado, né? Mas eu tenho que decidir o que eu faço com o tempo que me foi concedido. E nessa perspectiva do texto, o que a gente faz pensar é: existirão, como Jesus mesmo disse, olha, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, né? Então, no mundo nós teremos aflições e muitas vezes as aflições, os tempos ruins, os tempos difíceis, eles realmente chegam. Eles chegam por conta de algo que fizemos, mas a maioria das vezes por algo que independia daquilo que fizéssemos. Porque realmente a casualidade ou os propósitos, eles existirão. Às vezes Deus tem um propósito em algo na tua vida, isso é uma aprovação. Infelizmente também existe a tentação que vem para tentar te tirar do eixo, te fazer cair. Mas nós cremos que fiel é Deus e Ele quem tem nos sustentado. Então nós precisamos nos firmar realmente na rocha. E sendo como Jesus disse, olha, você precisa construir a sua casa como alguém que é sensato, sabe? Que edifica a sua casa na rocha. E a rocha é Jesus. E diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. E os montes que não se abalam, porque são rocha firme, rocha sólida. E assim nós devemos estar também, né? Viver também. Amém. O texto bíblico nos convida a pensar em como vivemos as diferentes fases da vida e em que medida a falta de tempo dificulta o nosso viver bem. E aí entra um segundo ponto: aceitar com maturidade a confiança em Deus os tempos que chegam. Então, gente, eu tenho claro uma coisa na minha cabeça: o tempo pelo tempo ele não vai gerar maturidade, não necessariamente. E aí eu falo, no tempo de igreja, eu posso ter 10 anos de igreja, não significa que eu sou um cristão maduro, mas o que eu faço nesse tempo vai ser determinante. Então, nas diferentes fases da vida, não é só se concentrar em sobreviver. Eu vou apenas sobreviver, eu vou apenas reagir. Eu também preciso agir, eu preciso fazer algumas coisas diferentes. E aí aproveitar o tempo, na verdade aqui vai trazer, a falta de tempo dificulta o nosso viver bem. Aí eu vejo como muito uma questão de perspectiva essa falta de tempo. Não sei se tu concorda. Eu já penso como, alguns gostam de falar como prioridades. Na verdade é que nós vivemos numa sociedade em que tudo é muito corrido, né? Todo mundo tenta trabalhar o máximo possível para conseguir agariar o máximo possível de rentabilidade para sua casa, de renda, de ter mais dinheiro para poder pagar mais contas e comprar mais coisas, e tem que deixar filho no trabalho, tudo é uma angústia sem tamanho.
E eu sempre disse para minha esposa que desde que eu fui morar no interior, já está com quase 8 anos, a gente foi morar em Pedro II, que a vida lá me deixou menos estressado. Mas é muito menos estressado, porque eu não preciso mais acordar tão cedo para pegar um engarrafamento para ir até o meu trabalho, correndo o risco de chegar atrasado, entendeu? E depois ter que correr para casa ou para um almoço para poder voltar para o trabalho e voltar para casa. Essa vida muito corrida, ela aumenta demais alguns hormônios em nós que nos faz viver ansiosos, né? Ansiosas, porque é uma descarga de adrenalina muito grande. Você anda correndo, é uma buzina no trânsito, é um quase bateu ali, é um outro que xinga acolá, é um minuto atrasado. E muitas vezes no trânsito, alguns instrutores que dão aula para essa aula de psicologia de trânsito dizem que para você começar a aprender a conviver no trânsito, aprenda a sair com antecedência de casa. Porque se você sai às pressas, quase inevitavelmente você vai se estressar no trânsito. Você não vai ter paciência para parar na faixa de pedestre e deixar alguém passar. Você não vai querer dar a sua vez na fila para o outro entrar, porque você não quer perder a vaga, que pode significar mais um sinal fechado. Então, tudo isso vai destruindo a nossa perspectiva. E como cristãos, e como homens e mulheres que vivem e desejam, anseiam viver a vontade de Deus, nós temos que começar a nos policiar, a vigiar o nosso comportamento, os nossos pensamentos e até os nossos hormônios, né? Porque se for para andar com muita adrenalina e estressado demais, você vai afetar a sua família, a sua casa, a sua saúde, os seus amigos e o seu testemunho, principalmente. Que a gente gosta de dizer que não vai ser um testemunho, mas um testemunho, né? Porque vai ser triste. E eu estou falando isso porque tenho aprendido, já apanhei bastante, e tenho pedido a Deus, Senhor, eu já cansei um pouco de apanhar, agora eu quero aprender, eu quero crescer, então me ajuda, porque não tem sido fácil. Então, a gente vai tratar sobre alguns temas que realmente são muito recorrentes hoje em dia. Vai falar um pouco sobre essas dificuldades que nós temos com tantas obrigações no dia a dia, com o acúmulo de informação que nós temos com a internet e outros meios de comunicação, e nós muitas vezes não sabemos lidar com isso, e no fim, nós andamos muito ansiosos. E o que a palavra vai nos dizer sobre ansiedade? A gente vai dar um pouco dessa introdução agora. Eclesiastes vai dizer o seguinte: afasta do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Eu queria comentar nesses versículos, Tiago, para a gente poder refletir um pouco sobre isso. Então, a palavra vai nos dizer o seguinte: afaste do seu coração a ansiedade. E logo depois ela vai dizer assim: acabe com o sofrimento do seu corpo. Ou seja, ansiedade, irmãos e irmãs, é sinônimo de sofrimento. É sinônimo de desgaste. Então, nós temos que aprender a ler, interpretar um pouco da palavra e trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, para que isso possa de alguma forma nos renovar a nossa mente, para que nós possamos sair dessa leitura, todas essas leituras, com algo novo de Deus para nossas vidas, para que a gente possa colocar em prática. E em seguida, não sei se tu quer falar sobre esse, pode falar, Tiago. Não, no próximo. Então, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Eu entendo muito o aspecto relacional. Eu entendo muito uma questão de que, como é que eu posso dizer? O Senhor, no aspecto de criação de Deus, o Senhor ele não me criou para viver sempre sozinho. Eu preciso de um tempo de solitude, mas o Senhor ele me criou para ter relacionamentos. E aí onde entra uma questão de uma palavra bondosa, até recentemente eu estava testemunhando no grupo de aliança sobre a questão de que uma palavra educada, uma palavra de bênção para alguém pode fazer diferença total no dia dela. Interessante isso, Tiago. Perdão nessa interação. Mas eu lembro de uma palavra muito boa, porque muitas vezes o que nos dá estresse, ansiedade, nem é o compartilhar da palavra com um amigo,
mas uma pessoa que está indisposta. Quando Jesus vai dizer o seguinte: a palavra dura, ela suscita a ira, mas a palavra branda, ela acalma o furor. Então veja, com a palavra bondosa, a palavra de Deus, ela é sabedoria pura. Então assim a gente pode aproveitar e saber que, mesmo na dificuldade, com o seu coração agitadíssimo, se você conseguir realmente esfriar e no domínio próprio, numa característica, no fruto do Espírito, você dá uma palavra de Deus para abençoar, às vezes o teu inimigo possível, provável, pode ser um amigo provável, um discípulo provável. É interessante que aí mostra até uma questão da gente aproveitar cada momento e aproveitar até cada pessoa, cada oportunidade que Deus te dá. Eu lembro, uma vez eu estava voltando da academia e tinha um senhorzinho caminhando, né? E uma coisa que eu sempre tento botar na minha cabeça, coloco na minha cabeça é, onde eu passar, se eu ver alguém, eu vou dar um bom dia, se for durante o dia. Mas uma questão de, eu entendo o seguinte: se eu sou cristão e dou um bom testemunho, eu preciso também demonstrar educação. E aí, nessa questão de tempo, eu preciso aproveitar o meu tempo honrando a Deus da melhor forma que eu puder. E eu lembro que eu ia caminhando e ia um senhorzinho caminhando, eu passei do lado dele e disse assim: bom dia, Deus abençoe o senhor. Aí ele começou a conversar comigo sobre o esgoto da rua. E, gente, eu sou muito bom de conversar sobre esgoto de rua. O máximo que eu fazia era concordar, sorrir. E o que eu comentava era do que eu via. Eu dizia: está muito sujo ali, está atrapalhando a passagem. Então, ele mais falou do que eu. E o interessante, aí eu fui para casa sorrindo, porque ele chegou no ponto que ele ia parar e disse assim: eu fico aqui. Tudo bem, tchau, prazer lhe conhecer, Deus abençoe. Eu fui saindo, aí ele olhou para mim e disse assim: você é cristão? Eu sou. Aí ele sorriu e disse: eu também. Coisa boa, senhor. Aí ele disse assim: vá com Deus, Deus abençoe você, amém. Então, ali eu percebi Deus me dando a oportunidade de tratar alguém bem, por mais que não soubesse conversar nada do assunto, mas eu vi algo de Deus naquele momento, sabe? Eu pude aproveitar bem, tenho certeza que eu pude abençoar o dia dele com aquele Deus abençoe, com o tempo que eu pude dar atenção, assim como ele abençoou o meu dia. Porque eu me senti bem depois que ele disse assim: olha, Deus abençoe você, vá em paz. Eu me senti bem, então não é nem aquela coisa unilateral. É só eu que vou abençoar, sabe, irmão e irmã? É uma coisa que, às vezes a gente tem que aprender, parece óbvio, mas a gente precisa ter em mente é que quando eu abençoo alguém, seja em palavras, seja com algum bem material, seja como for, que eu esteja abençoando alguma pessoa, uma certeza que eu tenho é que eu estou sendo também abençoado de volta. Não sei se você tem essa sensação, ou se você já experimentou isso. E aí, eu não digo nem que é uma troca de Deus. Deus vai te dar de volta. Eu acredito que Deus honra. Deus, ele honra e, na minha opinião, ele nem precisava honrar. A maior honra que Deus derramou sobre a minha vida, a misericórdia, a graça, isso é extraordinário da parte de Deus. Mas, sabe, a questão de você poder abençoar alguém dessas formas ou das demais formas que existirem e se sentir abençoado de volta é extraordinário. E como igreja, a gente precisa experimentar isso, sabe? Como filhos e filhas de Deus, a gente precisa experimentar isso. A gente precisa abençoar. E aí sim. Tem uma coisa, Tiago, que ontem a gente estava até conversando sobre isso, que em alguns pontos do estudo, eu disse: cara, tem algumas coisas que eu concordo, outras nem tanto, né? Mas uma coisa que eu tenho sentido muito no meu coração de uns anos para cá, eu dizia muito: pastor, eu não sei se o que mudou em mim foi só a minha cabeça,
Eu não sei se é só espiritual, eu não sei se é a idade que está chegando. Eu não sei se foi essa transição de sair da juventude, né, teórica da idade, né, de juventude. Eu não sei se foi porque eu casei, tive filho também, mas eu sei que algo mudou. Na verdade, muitas coisas mudaram. Na minha forma de perceber a vida, na minha forma de perceber Deus. E por algum tempo em que eu ainda estava tentando me esconder na caverna, ainda com muita dificuldade, né, como o Tiago falou, eu parei de pensar e disse, cara, eu preciso viver o propósito de Deus para a minha vida. Mas nesse momento, eu só consigo viver o que Deus espera de mim como indivíduo. E por muito tempo eu consegui me esforçar, né, e com a ajuda de Deus, certamente todos os dias, porque sozinho eu nunca teria conseguido, para tentar viver a vontade de Deus como um filho, como um irmão, como um marido, como um pai, como um colega de trabalho e como um cidadão, né? Mas, como o Tiago acabou de falar, a gente precisa entender que nós não somos represas, mas que nós devemos ser como rios de vida, que eles precisam fluir. E muitas vezes nós criamos paredes imensas para represar tudo o que Deus tem derramado sobre nós. Só que, se você lembrar de vários acontecimentos que já tiveram até no Brasil, as represas muitas vezes não aguentam e elas se rompem. E quando se rompem, ela arrasta tudo e tudo fica destruído. Então, que nós sejamos realmente como rios de vida. Rios que fluem à vontade de Deus. Para poder não se agarrar ao egoísmo, não se agarrar ao seu próprio eu e pensar que o projeto de Deus para a tua vida é só a tua família, é só você ser obediente naquilo que Deus diz para você fazer. Mas você também perceber e você amar de verdade. Porque assim, eu pude entender que não existe forma de amar verdadeiramente que não seja compartilhando. Não é possível amar segundo os critérios de Deus sem compartilhar esse amor. Então não tem como eu viver toda a vontade de Deus, entendendo que essa vontade é boa, agradável e perfeita para mim, para a minha vida, a vida da minha filha, da minha esposa, e não entender que ela é boa, agradável e perfeita para a vida do meu irmão, da minha mãe, do meu próximo, do meu colega de trabalho, de pessoas que muitas vezes nós nem conhecemos, mas que Deus os atrai até nós, para que nós possamos compartilhar desse amor, do cuidado, através de um testemunho, às vezes através só de um abraço, quem sabe de uma cesta de alimento, mas na multiforme graça de Deus, e é nesse ponto que eu queria falar um pouco. Amém. Os outros dois textos que nós vamos ler se completam muito. E aí o primeiro deles está em Filipenses, no capítulo 4, vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O segundo texto está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vai dizer o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu lembro claramente e aí mais especificamente no texto de Filipenses, quando eu tive contato com esse texto, eu estava ansioso com muita coisa. Nem lembro direito o que estava acontecendo na minha vida, mas era muita informação. Eu lembro claramente do período de faculdade, era muito trabalho, mas além disso tinha mais uma série de coisas acontecendo. E eu tinha muita dificuldade para dormir, tinha muita dificuldade para até querer sair de casa. Daí eu lembro que eu comecei a ler Filipenses e cheguei nesse texto. E aí veio essa questão: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e em ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Isso falou muito forte comigo, porque eu lembro que quando eu li esse texto, eu estava com tanta coisa na cabeça que eu tinha muita dificuldade para orar,
eu ia orar e dizia assim: Senhor Jesus, abençoa meu dia. Aí pronto, acabava aí, caía por terra o resto, porque não vinha mais outras palavras para dar continuidade à oração. Na hora que falava dia, vinha: eita, tenho que entregar trabalho tal, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E era muita coisa e muita informação. Mas quando eu li esse texto, o Senhor trouxe uma luz na minha mente. Eu lembro que eu me sentei, respirei fundo e comecei a orar e disse: Senhor, eu preciso entregar tudo isso nas tuas mãos. Eu estou muito ansioso com o que eu tenho que fazer. Está me atrapalhando muito. E eu fui listando para Deus tudo que eu tinha que fazer, tudo que estava tirando minha paz, porque a parte de apresentar os pedidos a Deus falou muito no meu coração. E naquela hora veio claramente um Deus que não está disponível só para aquilo que... E aí eu falo muito disso, um Deus que não está disponível só para aquilo que você vai olhar e ver que é um grande problema. Ah, isso é só Deus, então eu vou colocar diante dele. Mas Deus, ele está disponível para ouvir tudo aquilo que você diz. Primeiro, e aí um primeiro ponto é: você acha que Deus não sabe tudo da sua vida? Foi uma coisa que, cara, Deus sabe de tudo que acontece na minha vida, Deus sabe de tudo que eu penso. E aí entrou uma queixa assim: Deus, ele é onipresente, certo? Está em todo lugar. Deus, ele é onisciente, certo? Sabe de tudo. Mas Deus, ele também é onipotente, ele tem todo o poder. Quem melhor do que Deus para eu ir listando tudo o que está acontecendo na minha vida? E aí foi uma coisa que me ajudou, que eu pude descarregar tudo aquilo que me preocupava para Deus. E aí coloco Deus em primeiro lugar. Acho que vai voltar um pouquinho na palavra bondosa e tudo, porque eu lembro, nesse testemunho eu lembro que outra coisa que me ajudou muito foi minha mãe. E aí eu lembro muito que minha mãe, no momento que eu estava, não conseguia fazer muita coisa, minha mãe me chamou. Foi tentadora a oferta dela, que ela disse assim: meu filho, tá complicado? Eu disse: tá. Se você quiser, a gente tranca a faculdade, você passa esse período sem cursar, no próximo você volta e a gente tenta recuperar o que foi perdido. Mas se for para adoecer, é melhor que a gente não continue. Prezou pela minha saúde, isso. E só o fato de ter essa conversa com ela, de ver minha mãe preocupada, fez muita diferença. Que eu lembro que eu olhei para ela e disse assim: não vou trancar. Eu pensei logo que ia ter que estudar e aumentar meu tempo na faculdade. Mas eu fui para o quarto e de novo me sentei e disse assim: Senhor, amanhã eu posso acordar do jeito que eu tenho acordado, choroso, sem vontade de levantar nem nada, mas eu vou enfrentar esse negócio e, em nome de Jesus, eu vou conseguir. E aí não é uma fórmula mágica, é um testemunho pessoal de uma ação de Deus na minha vida. Foi algo que nesse período foi transformador, essa experiência que eu tive com o Senhor. E aí é interessante porque Deus, ele lida com cada um da maneira que deve lidar. Pode ser que com Oswaldo ele tenha tido uma outra experiência com Deus. Ele lida com a individualidade de cada um, né? Ele lida com a individualidade de cada um. Então, quando eu leio esses textos de entregar, de o Senhor ter cuidado, eu lembro de muitas coisas da minha vida. E aí eu não sou muito bom de decorar texto. Eu não sou muito bom de decorar versículos. Mas todas as vezes que eu vivo um momento muito importante da minha vida, o Senhor, ele sempre me dá um texto, e aí eu nunca esqueço esse texto, porque está sempre relacionado a algo que o Senhor me faz perceber que ele já está agindo na minha vida. E aí eu olho e digo assim: Senhor, isso é massa demais. Poder perceber o quanto o Senhor me ama. E aí quando chega alguém e conta algo de Deus para mim, eu acho extraordinário poder perceber o cuidado de Deus, encontrar com mais pessoas que percebem esse cuidado e, melhor ainda, ajudar pessoas a perceber o quanto Deus ama. Acho que eu tenho uma... Então, assim, na continuidade de tudo isso, a gente focou um pouco mais nessa questão
da ansiedade, porque realmente, olha, a ansiedade é uma doença hoje que está assim, se espalhou, né? Praticamente quase toda pessoa que você conhece ao seu redor, ela sofre com ansiedade. E eu, como alguém que já sofreu muito de ansiedade e ainda luto contra isso, né? Inclusive, porque como a palavra mesmo diz, né? Que o ansioso, ele leva até a depressão, a ansiedade deprime o homem. E assim, por esses dois problemas, inclusive, eu tenho lutado, né? E comecei a perceber que eu preciso aprender a controlar a ansiedade. A ansiedade são os pensamentos de preocupação excessiva com o futuro e algumas outras coisas. E lembrando da palavra que Deus nos deu, que é, basta a cada dia o seu mal. Deixe que do amanhã Deus cuida, porque o amanhã vai trazer o próprio mal dele. Por que eu vou me preocupar com o mal de amanhã se eu tenho os de hoje para resolver? A gente aprende a viver cada dia de uma vez e não ficar olhando para frente o tempo todo, desperdiçando a vida. Então, a ansiedade é isso que tenta te tirar do hoje e te jogar no limbo, no lugar do nada, porque não é nem o futuro. Porque muitas vezes esse futuro nem existirá. Ele nem vai existir e você já está sofrendo por isso. Então, de tudo isso, a palavra, com toda a sabedoria de Deus, vem dizer que quando a ansiedade já dominava o íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmos 94, 29, não é isso? E no final das contas tem um alerta de Deus para nós, né? Que é: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Ou seja, Deus já tratava sobre esse problema das ansiedades, das dificuldades, os medos da vida há muitos e muitos anos atrás. Quer dizer, o ser humano, em essência, continua o mesmo de sempre. Os problemas podem ter mudado de forma, mas a essência dos problemas sempre são vindouros, principalmente da natureza do pecado do homem. De andar ansioso, de se preocupar, que muitas vezes realmente a preocupação, ela está vinculada à falta de confiança em Deus, né? E a falta de confiança está ligada a uma fé pequena. Então, o que nós precisamos é fortalecer a nossa fé, né? E através da nossa fé fortalecida, nós possamos realmente criar vínculos de confiança plena no nosso Deus. Em ter a convicção de que Ele tem cuidado de nós desde que Ele nos formou no ventre da nossa mãe, ou antes disso, como Ele mesmo diz: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Ele já nos conhecia. Então, nós precisamos assimilar isso não só de palavra, mas realmente como forma de pensar, de fundamento de vida, ter a convicção: Deus está cuidando de mim. Deus sempre cuidou. E por mais escura que seja a noite, amanhã o dia virá. Porque Ele me garantiu que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Para os que confiam no Senhor, sempre há esperança. Amém. Tu falou ansiedades, e aí até ia pedir perdão, porque em alguns momentos, quando vai falar de ansiedade, eu me refiro no plural mesmo, não como uma ansiedade no singular, mas como ansiedades, no sentido de ser várias coisas que causam ansiedade, mas também de várias maneiras como você sente ansiedade, porque no meu caso era de uma forma, mas tem gente que vai sentir no corpo, sentir dores, se manifesta de uma outra forma. E aí eu lembro que conversando eu não me refiro assim, a ansiedade, e aí taxar é isso e acabou. Mas ansiedades, porque vai se mostrar de muitas formas. E aí para mim entra um ponto que a gente precisa ter clareza, e que aí também é delicado. Para mim é delicado, que mexe com o emocional, mexe com a mente, e isso desestabiliza as pessoas. Mas um ponto, falando de uma questão de espiritualidade, é que, sabe, irmão e irmã, a gente
não pense que por se sentir ansiosa, sentir, sabe, de algumas outras formas, isso mostra uma ausência de Deus. Quando eu leio Jó, eu vejo claramente que Deus não se ausenta em nenhum momento. Em algumas coisas eu entendo como, sabe, o mundo ser mal. Não sei se tu percebe isso, que algumas coisas não é uma ausência de Deus, mas algumas coisas é fruto de um pecado que entrou no mundo. E aí não é que Deus não está lá, é que a partir do momento que eu saí, o ser humano saiu de um propósito eterno de Deus, as portas foram abertas para entrar muita coisa que, sabe, não é da vontade de Deus, mas é consequência de uma desobediência para com Deus. E aí eu entendo dessa forma, e aí eu falo isso para a gente não chegar no extremo, onde nas conversas a gente se sente abandonado por Deus, assim, poxa, eu estou sentindo isso, Deus não me ama. E aí eu quero até citar uma passagem para você, na verdade é a história de uma passagem. Depois você pode até procurar em 2 Coríntios, no capítulo 1. Se não me falha a memória, o capítulo 1, porque Paulo, ele não vai falar de ansiedade, mas Paulo vai falar de provação. E aí quando a gente vai trabalhar provação e tentação, a gente entende que Deus ele não tenta ninguém, Satanás sim, porque a tentação quer te levar a pecar, a provação o Senhor prova, e o intuito da provação é te levar para mais perto de Deus, certo? Certo, amém. Paulo, em 2 Coríntios, ele vai retratar o seguinte: a gente passou por provação tão grande que a gente pensou que fosse morrer. Será que em nenhum momento passou um pensamento negativo? Só de pensar que vai morrer já é negativo. Não para Paulo, né? Porque Paulo vai falar que o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas eu acho que naquele momento ele não olhou muito para o lucro, não. Porque logo depois tem uma lição, e a lição é massa. A lição é muito legal porque vai dizer assim, mas aquilo tudo aconteceu com a gente, no caso de Paulo vai dizer, aquilo tudo aconteceu e Deus mostrou que a gente precisa depender dele. O que quero dizer com isso, irmão? Irmã, independente da situação, Deus ele não abandona. Deus ele está ali. E aí Deus, ele age usando pessoas. Acredito claramente nisso. Se for se precisar de ajuda psicológica, acredito que não seja pecado. A gente às vezes pode entrar na polêmica nisso, mas eu não acredito que seja pecado, não acredito que seja errado. Acho que é uma exposição. Mas em uma questão assim, maior do que tudo e do que todos é o Senhor. O Senhor ele é auxílio, o Senhor ele é socorro, o Senhor ele está em todo o tempo. O dono de todo o tempo é Deus. O Senhor ele quer tratar cada um de nós em todo o tempo. E aí a gente liga para o nosso último ponto. E aí vai dizer o seguinte: viver bem cada tempo da nossa existência não significa ter uma vida isenta de dificuldades e questionamentos. Viver bem tem a ver com autorrespeito, entendimento das limitações humanas e confiança na provisão divina e seu sustento. Tem algumas ressalvas, porque aí nem sempre a gente vai entender da mesma forma algumas coisas. E aí eu digo isso porque a gente já teve uma conversa sobre essa parte especificamente, nessa questão de um autorrespeito e da limitação. Mas eu quero enfatizar mais na questão da limitação humana, porque às vezes a gente vai olhar e dizer assim, a minha limitação é timidez. E aí eu estou falando, é real, minha limitação é minha timidez, eu sou tímido. Se eu olhar demais para a minha limitação, eu vou me impedir de fazer algumas coisas. E tem coisas que Deus ele quer que você faça independente da limitação que você acha que tem. Como, por exemplo,
É porque vieram dois exemplos, estava só um exemplo, agora vieram dois, Moisés e Jeremias. Dois homens de Deus, dois grandes profetas que enxergaram a limitação, mas precisaram ir de encontro a ela. Moisés, a primeira coisa que ele vai dizer para Deus é: eu não sei falar. Jeremias, ele vai dizer que a limitação dele é ser jovem. Mas o que potencializava os dois sempre foi Deus. Então, em alguns momentos, a gente precisa tirar os olhos do que me limita e olhar de fato para Deus. E aí, tem algo que é interessante, e aí vai entrar nessa questão de tempo, nessa questão até de limitação humana, mas até de onde eu estou investindo o meu tempo, que às vezes a gente quer categorizar. Assim, primeiro Deus, família e tal, e tal, e tal. A gente categoriza, é normal. E aí tu falou até de prioridade um pouco antes. E eu estava lendo um livro chamado As Estações do Pequeno Grupo. E aí o autor ele vai trazer uma questão de prioridade. Ele não vai categorizar, mas ele vai dizer assim: olha, perceba o que é prioridade no momento que você está. Por exemplo, em uma tarde, o que é prioridade, dependendo dessa tarde? Tem um serviço na igreja. Tem, vamos dizer assim, um futebol. O que é prioridade? E aí eu não estou aqui para te dizer o que você tem que priorizar. Na verdade, entra assim, o que eu considero prioridade. Aí a gente não pode ser tendencioso no seguinte: eu preciso trazer prioridade à igreja e tal. Mas, em alguns momentos, vai estar muito em jogo o que vai acontecer em cada um deles. Por exemplo, se o futebol for ali, vou trazer uma questão, se o futebol for com algum parente que faz tempo que você não vê, talvez o necessário seja você ir ali. É claro, ser luz, e aí também não extrapolar. Não perder o propósito. Que a gente muitas vezes quer ser 8 ou 80. Ou eu vou só para um lugar e não vou de jeito nenhum para um deles. Como diz o pastor Emanuel, vá, mas seja intencional. Pronto, vá, mas seja intencional. Depois que eu casei, uma coisa que eu tenho refletido muito é sobre aproveitar o tempo com a minha família. E aí, quando eu falo família, não me refiro só eu e Catherine, mas me refiro minha mãe, meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha. Eu digo que eu tenho 3 mães, minhas 3 mães. E de uma forma que, quando eu for visitar, quando eu encontrar, eu preciso aproveitar, eu preciso, demonstrar que amo. E aí, isso entra na limitação, porque tem coisa que eu sou muito tímido. Gente, eu tenho dificuldade, às vezes, de abraçar alguém. E isso é uma coisa em casa, que aí eu sou totalmente o oposto do meu irmão. O meu irmão já é bem mais dado, o meu irmão é muito desenrolado, ele é muito extrovertido, isso. Mas entra em uma questão assim, o que é prioridade naquele tempo? Mas para quê? Para que eu possa, estar 100% naquele lugar. Se eu estou na igreja servindo, eu preciso estar 100% ali no serviço. Se a minha prioridade é a família, eu preciso estar 100% ali com a família. Se eu estou no grupo de aliança, a minha prioridade é o grupo de aliança. Eu preciso estar 100% no que eu estou fazendo e aproveitar bem o tempo. Aproveitar bem, e aí, se eu estou lendo a Bíblia, eu preciso estar 100% ali na leitura. Eu estou orando 100% na oração. De uma forma que eu aproveite bem. Eu possa potencializar quem está comigo, sendo intencional. Eu possa me potencializar. Eu possa sempre estar nesse avanço contínuo. E eu acho que, para a gente poder finalizar realmente aqui e entender que viver a plenitude e o propósito de Deus para as nossas vidas, ele vai além de fazer a vontade de Deus na nossa própria vida, mas fazer a vontade de Deus
na nossa vida, para que outros também possam provar desse amor, desse conhecimento e possam ser salvos através e mediante o sacrifício de Cristo por nós. Por isso, nós precisamos aprender a amar acima de todas as coisas. E muito facilmente, Jesus resumiu a lei em 2, amar o Senhor teu Deus de todo o coração, entendimento, toda a tua alma. E o mais importante aqui para a gente, porque se você aprendeu a amar a Deus, você certamente vai aprender a amar o próximo, mas amarás o teu próximo como eu amei vocês. E a gente sabe que Jesus entregou a sua própria vida por amor a nós, né? A cada um de nós. Então, no que nós possamos compreender que nós fomos feitos por Deus para viver conforme as ordenanças do Senhor. Porque esse é o melhor para nós. É a agradável, boa e perfeita vontade de Deus, não só para mim, mas para o Tiago, para o André, para a Fernanda e para todos vocês que têm assistido. Nosso desejo nessa manhã para vocês é que vocês possam refletir sobre todos esses questionamentos, sobre algumas questões nossas, o testemunho curtos que nós podemos compartilhar muitas vezes aqui com você, e entender que a nossa vida ela não está focada só lá no fim dela, mas por todo o percurso até lá. Esse também é o propósito. Porque às vezes a gente tem a mania de dizer assim, olha, eu estou focado no alvo. E a gente fica cego por tudo que passa ao nosso redor, porque você simplesmente olha fixo para um ponto. E quando chega no final desse ponto, que é o fim da sua vida, você vai olhar para trás e talvez se arrepender de ter desperdiçado todas as horas, minutos, os dias da sua vida com coisas que realmente não iam acrescentar em nada, que realmente desagradavam a Deus, ou que levavam você para mais longe de Deus, ou impediram que alguém se aproximasse de Deus por sua causa. Então aqui para finalizar a gente tem uma tirinha aqui interessante, que a gente trouxe aqui, que é muito legal. Porque às vezes a gente se pega na vida pensando na morte. E o estranho é isso, é você saber que vai morrer e fica triste. E o Charlie Brown chega para o Snoopy e diz, todos nós vamos morrer um dia, Snoopy. E sabiamente, o seu melhor amigo, o cachorro, diz, é verdade, mas em todos os outros não. E essa mensagem nós desejamos que Deus abençoe o domingo de vocês, esse dia. Em nome de Jesus, que a sua família seja abençoada e todas as pessoas ao seu redor. Amém? Amém. Quero ter um tempo de oração. E aí, já convidar você a estar conosco nos nossos cultos. A partir das 18 horas, quem puder estar com a gente, nós começamos com a casa de oração, depois temos a celebração da família. Nós aguardamos você, teremos culto em todas as nossas congregações, com uma noite muito especial. Estaremos recepcionando essa noite os nossos novos membros. E aí a gente pode desfrutar juntos e juntas dessa grande alegria. Amém? Te convido a fechar seus olhos. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado por tudo que o Senhor ministrou aqui, por tudo que o Senhor nos ensinou, Pai. Obrigado pela vida do Oswaldo, do André, da Fernanda, pela minha vida. Obrigado por cada irmão, cada irmã que tem participado da escola dominical. Em nome de Jesus, Pai, que possamos crescer em graça, em conhecimento da Tua palavra, que no tempo que o Senhor nos deu, que o Senhor nos tem dado, possamos aproveitar ao máximo da Tua presença, ao máximo as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, Senhor. Possamos Te amar acima de todas as coisas, amar o nosso próximo como o Senhor nos ama, Pai. E em nome de Jesus, ainda que o nosso destino, Pai, seja o céu, possamos caminhar, Pai, de uma maneira que possamos Te glorificar em tudo. Continua a fortalecer a Tua igreja, continua a nos direcionar, Pai. Pedimos por essa cidade, abençoa a cidade de Teresina, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.